Shabbat Shalom, Likulam, Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, meu irmão, Shabbat Shalom a todos. Estamos no Shabbat, vamos para a conclusão da Parashá Vayirri, que começamos ontem, e vamos terminar hoje com o cumprimento das promessas de Yaakov a seus filhos. Na Parashá, Yaakov abençoou todos os seus filhos, e o sábado nós dedicamos ao Eterno para aprender a sua Torá, a sua palavra, as suas instruções, porque ele escreveu para Moshe as seguintes palavras: Zahor el Tion Hal Shabbat Lei Kadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, guardar para mim, dedicar a mim a estudar e examinar as minhas instruções, observá-las, para que estejais no Olam Rabá, no mundo vindouro. Essa é a nossa crença, acreditamos assim, porque assim é que está escrito. Não acreditamos em tradições, não seguimos religião nenhuma, porque religião são de homens. Nós seguimos a Torá, que foi escrita pelo Eterno, os 5 primeiros livros. Isso não quer dizer que nós não apreciamos os outros livros do cânon bíblico. Sim, claro, todos os livros que foram, digamos assim, divinamente inspirados pela Joá do Eterno. Como os escritos Nazarim também. Acreditamos que os escritos Nazarim é um dos maiores tesouros de Israel, judaico, que existe hoje. E Yeshua não ensinou nada mais, nada menos do que as instruções que o Eterno deixou para Moshe. Então vamos direto a Parashá, para não ficar muito longo o vídeo, porque apenas a conclusão é a parte 2 da Parashá Vayirri, que nós encontramos a partir do capítulo 47, 47, 28 até 50, 26. Do livro de Bereshit, Gênesis. A bênção de Reuven. Eu vou passar o que os sábios entendem e o cumprimento da bênção, de cada um. Reuven, você é o meu primogênito, você é o primogênito muito especial, que merece ser louvado, diferente da maioria dos primogênitos, que são ladrões e assaltantes. Esaú estava preparado para trazer animais ao seu pai, mesmo que tivesse que roubá-los, mas você foi zeloso em não tocar no que não lhe pertence. Quando saiu ao campo, na época da colheita, certificou-se em trazer para sua mãe apenas dudaim, flores silvestres, sem dono, ou seja, pega no campo. A maioria dos primogênitos odeia os irmãos. Caim odiava Abel, e Ismael odiava Isaac, Esaú odiava Yaakov, mas você foi bondoso, dizendo aos seus irmãos que não derramem o sangue de Yosef, meu vigor e princípio de minha força. Estas palavras denotam que você é o filho que nasceu da primeira força de minha virilidade, proeminente em dignidade, proeminente em poder, proeminente sobre seus irmãos em 3 posições: primogenitura, Kehuná, sacerdócio, e monarquia. Porém, você perdeu as 3 coroas. Você, como te apressas como as águas, devido à tua pressa, explodindo de raiva como água, que se apressa com o seu curso, você não será elevado nenhuma dessas posições, pois subiste ao leito de teu pai, desde quando demonstrou zelo por tua mãe, e desarrumou ambos os leitos, o de teu pai e o da Sheriná. E então profanaste seu leito. Profanou a Sheriná, que sempre pairava sobre meu leito.
Agora vamos ao cumprimento da profecia de Reuven, né? Depois chamou Jacó e seus filhos e disse: ajuntai-vos, anunciai, lá, aí esse aí é o texto, né, cumprimento da palavra de Jacó. Reuven pede definitivamente a primogenitura por causa de um pecado que não foi confessado, né? Sua descendência será instável como as águas. Talvez se ele tivesse confessado ao pai o pecado, esse perdão não seria exposto diante de seus irmãos, né? Mas os sábios acham que Reuven se deitou com Bila, achando que seu pai teria olhos para sua mãe outra vez. Leia. Sempre devemos olhar os dois lados e a motivação, né, e suas motivações, mas nada justifica o que ele fez. Cumprimento das palavras de Jacó. Quando eles precisam atravessar o Rio Jordão, eles se acovardam. Por isso foram os primeiros a serem conquistados no exílio. Ou seja, quando eles vão atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida, o que é que a tribo de Reuven, a de Dan, se eu não me engano, e metade da tribo de Manassés fica do lado de cá do rio, do lado, né, oriente do rio. E eles não querem passar, né? Aí vem toda aquela confusão, né? Mas vocês vão ficar aqui, a gente vai batalhar sozinho. Aí eles dizem que vão para a batalha e depois, praticamente eles nunca voltaram, né? Construíram suas cidades, foram para a batalha e nunca voltaram. Mais ou menos o que os sábios entendem. E aí quando Nabucodonosor vem do Oriente para conquistar, eles são os primeiros a ser conquistados, porque eles estão do lado de cá do rio, do lado oriente do rio, né? E não do lado ocidente. Então eles são os primeiros a serem conquistados, né? Juízes 5,15. Devorá precisa reunir as tribos para a batalha, mas a tribo de Reuven se acovardaram outra vez e ficaram estáveis como as águas. O estandarte da tribo era águas, ou seja, águas, né? Um manancial de águas. Então daí para entender que a profecia de Jacó se cumpriu e bem rapidinho, né? Logo depois, alguns anos depois, alguns, digamos, séculos depois, né? Então vamos agora para a bênção de Shimon e Levi. Ele junta os dois, como já falei no primeiro vídeo, né? Shimon, On e Levi, né? Shimon e Levi são irmãos, claro. Agiram como irmãos para Diná, mas não para Yosef. Suas armas são roubadas. Suas armas são roubadas de Esav, pois ingressaram numa profissão que não era deles, quando aniquilaram o povo de Shechem. A arte bélica e o uso de espada é próprio de Esav, não de nossa família. Que meu nome não seja mencionado em sua reunião secreta. Quando a tribo de Shimon unir-se em rebelião contra Moshe, apoiando seu líder, Zimri, que trará uma mulher midianita para o Mishkan, santuário, que meu nome não seja mencionado. Isso vai acontecer lá na frente. Que minha glória, minha kevod, não seja associada à sua congregação. Quando os seguidores de Corá reunirem-se contra Moshe, que meu nome não conste entre seus antepassados. Sabemos que Corá era primo de Moshe, então ele era da tribo de Levi, né? Pois que em sua raiva por Diná mataram um homem e com sua vontade desarraigaram um boi. Planejaram matar Yosef, que é comparado a um boi. Maldita seja sua ira, que é poderosa. Eu os dividirei entre Jacó, como é perigoso para o mundo quando estas duas tribos estão juntas. Quando unidas, não há rei ou imperador que possa resistir. As palavras de Jacó regozijaram-se com a tribo de Shimon, que não possuía uma porção unificada da terra de Israel. Realizaram-se,
As palavras de Jacó realizaram-se, porque a tribo de Shimon não era unificada, né, na terra de Israel. Suas terras estavam divididas dentro do território de Judá. As palavras de Jacó também foram verdadeiras para Levi, que não possuía uma porção da terra de Israel, mas estava dispersa nas 48 cidades. Né? Eles não tiveram porção, por isso que eles recebiam o dízimo. A obrigação deles era com o Mishkan, Beit Hamikdash. As palavras de Jacó denotam que a maioria dos pobres e escribas de Bene Israel estariam na tribo de Shimon, estarão dispersos, tendo que viajar para Agariat, Sedacá. Também a tribo de Levi estará dispersa, em consequência de terem de viajar para coletar seus proventos de outros, como eu falei, a Marcel, o dízimo. Mas, pelo menos, a profecia de Jacó concretizou-se de maneira honrosa. A tribo de Levi viajava para coletar terumá, Marcel, o dízimo, que lhe era devidos. Quando os outros filhos ouviram as severas palavras de Jacó, começaram a retirar-se um a um, esperando um sermão similar. Mas Jacó chamou Yehudá e o elogiou. Yehudá, você agiu corretamente, admitindo sua culpa de Tamar. Então vamos para o cumprimento de Shimon e Levi. Shimon e Levi são irmãos, né, e as suas espadas são instrumentos de violência. Está aqui o texto em hebraico, eu não vou ler o texto em hebraico, porque não adianta eu ler o texto em hebraico. Tá? Todas elas eu coloquei o texto em hebraico, né, mas não adianta, porque a gente em Israel não está falando para judeus, estamos falando para pessoas que entendem o português, a língua que entendem é essa. Surpreendentemente, o segundo filho é falado em atacado. É verdade, né? Foram os dois juntos, né? Foi atacado, não foi tipo uma piadinha, né? 2 filhos de uma vez. Todos os outros são falados separadamente, mas esses 2 foi igual, né? A mesma bênção foi para os 2. Mas esses 2 foram mencionados juntos. E nenhum dos 2 terá totalmente liberdade. Levi ficou sem herança, terra. Shimon, seu território, ficará dentro do território de Judá. Ou seja, ele ficará sem fronteiras. A palavra marcante nesse texto é Hamas. Imagina, Hamas. Você sabe o que é Hamas? Tem um grupo aí chamado Hamas, né? Hamas. Sabe o que é o Hamas, né? São os antissemitas, né? Aquele grupo lá da Liga Árabe. Hamas quer dizer violência, brutalidade. Não é à toa que o grupo de antissemitas, né, chama-se Hamas, para pôr medo em Israel, imagina. Esses 2 eram muito ligados e também não se arrependeram do que fizeram em Shequem. Né? Esses pronunciamentos de Jacó são como uma alusão do que será o grande dia de Adonai, onde ele julgará todos, e os pecados que não foram confessados e arrependidos virão à tona. Pois o próprio Mashiach disse, quem os julgará será Moshe. Lembra que Mashiach disse isso? Yeshua disse, quem vai julgar vocês é a Torá, é Moshe. Ou seja, a Torá. Mas a maioria dos cristãos que não querem seguir os ensinamentos do Eterno, a Torá no caso, negligenciam as palavras de Yeshua, o Hamashiach. Né? Jacó diz, a minha alma não escute seus conselhos perversos, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Aconteceu exatamente isso. Foi feito um sorteio muito tempo depois, na época de Yehoshua, né, Josué, na conquista de Canaã, bem depois de Moshe. Levi ficou sem herança, sua herança será o Eterno, e Shimon espalhado dentro da tribo de Judá. Jacó não cita nada de bom para esses 2, só contras, por eles serem tão perversos e sanguinários e implacáveis.
eles não se arrependeram de seus pecados. Yehoshua 18:7, 19:1, Josué, né, o livro de Josué, você pode constatar essa história. O estandarte da tribo de Shimon era uma espada, e o da tribo de Levi, o efode sacerdotal, com as 12 pedras. Moshe era um cara bem, né, bem astuto também, né? Você vê que ele mata uma pessoa, mas aí ele tem que ir para a terra de Midian para fazer techuvá e ser amaciado pelo Eterno. Ele era da tribo de Levi, né? E Judá. Judá, teus irmãos reconhecem tua grandeza. O rei Davi e todos os monarcas subsequentes serão teus descendentes. A nação inteira portará teu nome. Não serão chamados de Reuvenim nem Shimonim, mas Yehudim, judeus. Sua mão está no pescoço de seus inimigos, porque os descendentes de Judá merecem uma bênção específica de serem capazes de aceitar seus inimigos, de acertar seus inimigos no pescoço. A tribo de Judá foi assim recompensada por Judá ter dobrado o pescoço e reconhecido a culpa no incidente de Tamar, né, a nora dele. O filho de teu pai se prostrarão perante ti, os filhos. És como o filhote de leão, Judá. No princípio, teu governo não estará bem estabelecido, como o filhote que ainda não desenvolveu plenamente suas forças. Porém, mais tarde, teu reino atingirá pleno controle, tal como um poderoso leão. Tu te livraste da presa, ó meu filho ascendente. Você se absteve de matar Iosef, dizendo a seus irmãos que não matassem. Também desistiu de matar Tamar, quando admitiu que ela não tinha razão, que ela tinha razão, salvando-a assim das chamas da fogueira. Como recompensa, agaste-a e deitar-se-á como leão, e como uma leoa, quem o levantará? O cetro nunca deixará Judá, nem os talmidei Rahamim, eruditos de Torá, cessarão dentre seus descendentes. Todos os grandes de Calá Israel, através das gerações, descenderão de sua tribo. Até que venha Shilou, até que chegue Mashiach, chamado de Shilou. Mashiach também será descendente de Judá. Yeshua Mashiach, né? Yeshua era descendente de Judá. Quem quebrará os dentes das nações, subjugando a sua autoridade? Hashem congregará Kelá Israel, chamado de Parreira, na cidade de Jerusalém, e Kelhar Israel, chamado de Sorek, uma vinha nobre, construirá seu Beit HaMikdash, lavará em vinho seu traje, o seu manto em sangue de uvas. Como eu disse, você parece uma coisa ruim, né? Mas não é não. Estes versículos louvam as qualidades do território de Judá, que será abençoado com abundância de vinho. Mesmo uma pequena parreira em sua porção será tão produtiva que necessitará de uma mula para carregá-la, e a colheita de um grande vinhedo precisará de 2 burros para transportá-la. Seus olhos ficarão vermelhos por causa da abundância de vinho, e seus dentes brancos por causa da abundância de leite em suas terras. As palavras de Jacó, além de se referirem a vinho e leite, aludem aos grandes sábios que descerão dessa tribo. Vamos a Judá. Não é aqui. Deixa eu ver se esse aqui não, aqui é Dan. Tá, eu estou com o volume. Benjamim. Yosef.
Só esperar um pouquinho, tá? Naftali. Axé. Eu não estou encontrando. Peraí, Yehudá sumiu. Eu já li Yehudá. Exatamente. Né? Então vamos para Zevulun. Né? Zevulun habitará à beira do mar e será porto de navios. Jacó predisse Zevulun embarcará em navios para viajar a fim de comprar e vender mercadorias. Com os ganhos de sua empreitadas, sustentará seu irmão Issachar, que se devota ao estudo de Torá. Por sustentá-lo neste mundo, será recompensado junto com Issachar no Olam Rabá. As bênçãos de Revulun foram essas, e agora essa de Zevulun, ela é muito interessante, porque o cumprimento aconteceu agora há pouco, né? Já na nossa época. Zevulun habitará no porto dos mares e será como porto de navios, e o seu termo será para Sidom. Zevulun viverá no litoral, praia e mares, navios irão ancorar no seu porto, e sua fronteira será perto de Sidom, que hoje é a famosa cidade de Aico, ou Aco, da época das cruzadas. Nas escrituras, essa cidade recebe o nome grego de Ptolemaida. Também aparece nos escritos Nazarenos, ou Netzarim. Só pesquisar aí na internet que você vai ver essa cidade, né? É interessante que Zevulun não é o quinto filho, ele é mais novo que Issachar, porém foi citado antes por Jacó. Segundo alguns sábios, Zevulun se colocou na frente, não respeitou a fila e se colocou na frente de Issachar. Os primeiros acabam sendo os últimos. Apesar de Zevulun sempre estar próximo ao mar, tanto da Galil como principalmente o que a profecia, o Yandadol, mar Mediterrâneo, né? No sorteio das tribos. Ele não caiu no litoral, mas após as guerras contra os cananeus, liderada por Débora Barak, né? Eles atingiram esse território, Haifa. Porém, navios não ancoravam, pois não havia porto por ser muito raso a sua costa. Somente depois de 1930, né, que os britânicos, em constantes batalhas contra os otomanos, que detinham o porto de Acre, precisaram implodir, afundar o local para criar instalações para seus navios. A partir daí, Haifa se tornou o maior porto do Oriente Médio. O estandarte da tribo de Zevulun é um navio. Entendeu? Aí acabou a profecia, né, se tornando, ele ficando por último no cumprimento da profecia. Vamos agora para Issachar. Issachar é como um burro, que robusta compleição óssea. As palavras de Jacó implicam a tribo de Issachar produzirá estudantes da Torá, que suportarão o jugo da Torá, assim como o burro carrega sua carga. Porque Issachar é comparado a um burro, em virtude de sua ocupação com o estudo da Torá. Acaso os elogios de Issachar não sobressariam se Jacó o tivesse descrito como leão ou pantera, em vez de burro? A
A outra explicação para esta questão é que o caráter do burro é diferente dos outros animais. O burro não se rebela contra seu dono quando este impõe-lhe uma carga, mas suporta pacientemente. A mesma característica é verdadeira para Issachar. Ele aceita de boa vontade o jugo da Torá de seu mestre. Como o burro não se importa com o seu próprio prestígio, mas com a honra de seu dono. Assim também Issachar, o estudante da Torá, desconsidera sua própria honra e vive para glorificar o nome de Hashem. Como as costelas do burro são salientes e claramente visíveis, assim é a Torá de Issachar, de magna clareza. Deitado entre as fronteiras, tal qual o burro que não tem estábulo, mas deita-se para dormir entre as fronteiras de qualquer cidade onde carrega mercadorias, assim é Issachar, o estudante de Torá, preparado para dormir no chão nu, a fim de dedicar-se à Torá. Yaakov comparou Issachar a um burro para indicar que, como o burro, o estudante de Torá está preparado para sacrificar as comodidades da vida em prol do estudo. O sábado é um dia muito especial para algumas pessoas que trabalham a semana inteira, então eles usam o sábado para cair, digamos assim, nas festas, nas gandaias, nos barzinhos, nas baladas. Mas nós sacrificamos esses prazeres para estudar a Torá. Então, se você não faz isso, né, seu mérito no Olam Rabá pode, se é que você vai chegar lá, né, pode não ser muito legal. Então, tem pessoas que não estão nem aí, né? A gente está gravando a Parashá aqui, a gente está ensinando, a gente está aprendendo também, né, compartilhando conhecimento, mas as pessoas estão aí curtindo a vida. Estão como os dias de Noé, de Noa, e como Sodoma e Gomorra, como Sidom e Amorá, né? E a terra é agradável. Issachar recebeu uma porção abençoada e produtiva, possibilitando estudar a Torá sem ter que investir muito tempo no negócio. Comece a fazer esse teste. Comece a estudar a Torá e você não vai se preocupar muito com os negócios e o Eterno vai te dar o sustento. Os frutos da porção de Issachar eram tão gigantescos que quando eram vendidos a outras nações, estas ficavam perplexas com seu tamanho. Os judeus lhes diziam: vocês se surpreendem com esses frutos? Se vissem seus donos, que estudam Torá dia e noite sem parar, então entenderiam. Hashem deu-lhes enormes frutos proporcionais aos tremendos esforços que investem no estudo da Torá. Em consequência, muitos gentios se converterão ao, digamos assim, ao judaísmo ou ao estudo da Torá. E inclinou seus ombros para receber a carga. Tomou o fardo da Torá sobre si, e tornou-se servo pagador de impostos. Issachar, como foi que concluiu Issachar? Issachar é um burro ossudo, duro, que suporta cargas, deitando nos currais das ovelhas, e viu quão boa era a vida e quão agradável era a terra. Apresentará às costas a carga e se submeterá ao trabalho forçado. Burro jumento, que é a palavra ramor, não tem uma conotação ruim na cultura hebraica, né, ou no idioma hebraico. O pai de Shechem se chamava Ramor, lembra? Esta está em Bereshit, está lá em Bereshit. Os ossos é duro, tanto que quando morremos só ficam os ossos e o cabelo. Daí vem a palavra grega sarcófagos, né, que é sarcó, comedor, e fagos, carne, comedor de carne, e o nome grego para sepultura. O nome grego para sepultura é sarcófago, comedor de carne. Mesma coisa da sepultura. A junção de Ramor e Garém,
burro, o iosudo, são duas coisas semelhantes. Uma reforça a ideia da outra. É o mesmo que imagem e semelhança. Faz parte da poesia e estilo cultura judaica ou do idioma judaico. Se repartir a mesma ideia com outras palavras para reforçar o entendimento. Se reparte a ideia, né, com duas palavras para reforçar o entendimento. Ele é comparado com alguém muito forte, que abre mão da própria liberdade trabalhando forçadamente ou forçado somente para usufruir da terra. Eles não expulsaram os cananeus que viviam entre Megido e Beit-Shean, no fértil vale de Israel. Inclusive, né, se submeteram a um trabalho forçado e pagamentos de impostos aos cananeus, em troca de viver com tranquilidade. Esse período é descrito no livro de Juízes, antes da batalha entre Baraque e Débora, contra os cananeus, no Monte Tabor. Isso voltou a acontecer com Israel no Império Romano, com altas taxas de impostos, né? E o mais interessante, né, é que esse dinheiro que os romanos cobravam de Israel não ia para Roma. Os romanos revertiam em obras para eles mesmos, mas em territórios israelitas, como templos, anfiteatros, arenas, estátuas de mármores, né? Tudo isso dentro do território de Israel. Eles queriam fazer de Israel a extensão do Império Romano. E conseguir até hoje na mente dos pagãos. Quer dizer, conseguiram isso, né, na mente dos pagãos. Não é diferente de hoje, né? O dinheiro é arrecadado através de impostos e é revertido em obras que beneficiam apenas o governo. Aeroportos, pedágios, propinas, né? O mesmo acontece com os dízimos. Eles são revertidos em aviões, fazendas, apartamentos para seus líderes e mais templos, lojas para agregar mais pessoas e com isso arrecadar mais dinheiro. O estandarte da tribo de Issachar é um burro, jumento, e eles não ficaram chateados com essa descrição. Só que eles não usaram essa força em favor deles, mas sim em favor dos inimigos. Agora vamos para Dan. Dan julgará seu povo como especial entre as tribos. Jacó profetizou, Dan produzirá um juiz tão grande como os grandes líderes de Judá. Jacó referia-se ao juiz Shinshon, ou Sansão. Dan será qual uma serpente pelo caminho. Jacó continuou descrevendo a vida de Shinshon, profetizou: prevejo os atos de Shinshon que podem ser comparados a uma serpente. Como vibra na senda, que morde o calcanhar do cavalo, fazendo com que o cavaleiro caia para trás. Espero por tua salvação, ó Hashem. Essa é aquela frase, né, que eu falei lá no texto anterior. Qual o significado desta exclamação ao final da bênção de Dan? Quando Jacó recebeu a profecia referente a Shinshon, primeiro acreditou que Shinshon fosse o arauto de Mashiach, cuja missão é vingar-se das nações. Contudo, enquanto a profecia sobre Shinshon desenrolava-se ante seus olhos, Jacó visualizou a queda e morte de Shinshon. Assim soube que este homem não era o que traria Mashiach, a salvação, né? Por isso exclamou: ainda teremos que esperar pelo Redentor final para trazer-nos a salvação definitiva. Vamos para Dan. Eu acho que eu vi Dan por aqui. Deixa eu ver se Dan está aqui. Dan julgará o seu povo, né? Dan é muito mal entendido pelas pessoas por causa de Yohanan, quando escreveu o Apocalipse, né? Ele conta Yosef e Menashe, mas esquece Dan e Efraim. Isso não significa que Dan não estará no mundo vindouro. Dan terá seu portão. Agora,
nem Efraim, nem Manassés terão portão. O portão será Iosef. Houve acho que, né, na hora de escrever, João, né, escreveu o Apocalipse, a Revelação, ele era humano, né, pode ter esquecido, né, porque o Beit Hamikdash, ele é a sombra do mundo vindouro, né, da cidade santa, como Shaul Hachalia explica em sua carta. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Aí vem Shinshon, Sansão, o juiz de Israel, filho de Menoar, da tribo de Dan. Juízes 13. A tribo de Dan por muito tempo viveu nas montanhas, no caminho das caravanas para Jerusalém, pois para Emori não deixaram eles descer ao vale, porém eles conseguiram se livrar e por fim habitaram uma parte no extremo norte de Israel. O texto fala de serpente, mas não tem nada a ver com o diabo, tá? É que eles atacavam as caravanas como uma serpente, até que eles reclamaram de viver em montanhas. Então Josué, disse que Dan fosse para o norte, e assim se cumpriu a profecia. No fim, aparece o nome de Yeshua, que é aguardado por todos aqueles que sofrem nesse mundo. Essa espera da tribo de Dan é o símbolo de toda a espera dos que amam o Eterno. Pode se traduzir por salvação, mas o nome Yeshua aparece nitidamente, não por símbolo ou comparação, mas é que o nome Yeshua significa salvação, tá? O estandarte da tribo de Dan é uma cobra, que não tem nada a ver com serpente ou diabo. Agora vamos para Gad. As tropas de Gad sairão à batalha. Esta era uma profecia de que as tropas de Gad marchariam à destra do exército judeu na conquista da herança de Israel. Eles iam na frente. A habilidade guerreira de Gad era famosa. Qualquer um da tribo de Gad que fosse para a batalha seria vitorioso. As suas vítimas ficariam irreconhecíveis, pois ficavam dilaceradas da cabeça aos pés. Ele regressara à sua terra, pelo outro lado do Jordão, pelo mesmo caminho que partiram, e nenhum deles faltará. Vamos a Gad. Quanto a Gad, uma tropa a acometerá, mas ele a acometerá por fim. Gad soa como uma rima hebraica. Gad, Gedud, Yegudenu, Vehu, Yegud, Ekev, Akev. Gad será atacado por uma tropa, mas ele atacará no calcanhar. Mais uma vez aparece essa palavra, né? Ekev, calcanhar. Akev. Durante a conquista da terra prometida, Gad ficou a leste do Iardém, Jordão. Não desejou cruzar o Iardém, porém os seus homens guerreiros tiveram que cruzar o Iardém e só puderam retornar depois que todos os seus irmãos se estabeleceram. Apesar de no princípio parecer uma boa ideia, acabou sendo terrível para eles, pois praticamente aqueles homens não desfrutaram da terra direito com suas famílias. Gad ficou nas planícies de Moabe, junto com Reuven e metade da tribo de Manassés. Zechariah descreve como Israel seria atacado de surpresa, mas depois atacaria no calcanhar. Zacarias 12. Se você já leu sobre a guerra dos 6 dias, né, viu como Israel foi atacado de surpresa, parecia que seria destruído. Isso foi agora há pouco, né, no século 20. Mas, de repente, para a surpresa de seus inimigos, a profecia se cumpriu. Israel não só se livrou do ataque,
como atacou todos os seus inimigos, todas as nações que estavam planejando atacá-lo, que estavam programadas para atacar, bem no domingo à tarde. Pois na segunda seria uma grande destruição. Em 1967, Israel destruiu os planos de todas as nações que estavam combinadas para atacar. O próprio Egito fez campanha nas ruas que Israel seria destruído. Mas o que aconteceu é que antes que os soldados chegassem à base para decolar com seus aviões, caças MiG, todos já estavam pegando fogo e os soldados voltaram para Cairo com roupas de prisioneiros. Assim mesmo aconteceu com a Síria, Líbano e principalmente com a Jordânia, porque foi aí que Israel tomou Jerusalém, de volta depois de 2000 anos. Então dessa forma a profecia se cumpriu literalmente, né? O estandarte de Gade são tendas. Axé. A terra de Axé produzirá ricos frutos, também será abençoada com um grande número de oliveiras, fazendo azeite fluir do solo como água. Jacó referia-se ao fato de que Axé supriria o Shemen Hamishá, óleo para ungir, para o Beit Hamikdash, né, o tabernáculo. Vamos lá. E aqui é o Cef. Só faltam alguns, é porque o cara tá travando aqui, tá? Perdão. Axé aqui é Naftali. Vamos lá. Axé. Axé é pouquinho, é pouca coisa. Estamos já terminando. Axé, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Né? De Axé, azeitado será seu pão, alimento, e ele produzirá delícias de um rei. Shin-ha, azeitado, vem de Shemen, azeite, como eu acabei de falar. Incrivelmente, Axé foi sorteado para Galil, ocidental, local com bastante oliveiras. Esse é o melhor local da terra de Israel para a produção de azeite, o Shemen. A palavra hebraica Sheminah, traduzida por abundante, é claramente uma conotação da palavra Shemen, azeite. Jacó está dizendo que será azeitado, ou seja, com bastante azeite. O pão, o alimento de Axé. As primeiras empresas, aí vem o cumprimento da profecia, né? As primeiras empresas no moderno Estado de Israel, mais antigas, inclusive, do que o próprio Estado de Israel, são na região de Axé, né? E adivinha, a empresa chama-se Shemen, desde 1909, e são fabricantes de azeite de oliva, o melhor de Israel. O estandarte de Axé não poderia ser outro senão uma oliveira. Vamos agora a Naftali, né? Estamos terminando, só falta 3. Naftali é como uma gazela enviada. Como Jacó abençoou a porção de Axé com ricos frutos, assim abençoou a porção da terra de Naftali. Será naturalmente irrigada, fazendo seus frutos amadurecerem antes que os frutos de outras porções. Além disso, as palavras de Jacó indicam que Naftali tinha os pés mais leves, era o mais ligeiro dos irmãos, correndo para cuidar dos arranjos necessários. Quando os irmãos estavam reunidos na gruta de Macpela, no funeral de Jacó, e Esaú disputava o direito de Jacó à gruta, Naftali correu velozmente ao Egito e trouxe a escritura.
porque diz palavras agradáveis. Dele descenderá a profetisa Débora, que cantará Shinra, cântico de louvor. Naftali, gazela, né? Liberta, que pronuncia palavras lindas, né? Como eu falei, né? Imagina assim, né? Um homem, imaginar chamar um homem de gazela, né? Na hora ninguém entende, mas veja que linda profecia. Imagina-se que os irmãos tiraram até, digamos assim, um sarrozinho, né? De Naftali. Note, né, vem Natan, Notem, né, vem de Natan, que significa presente, ou seja, que nos presenteia com lindas palavras. Eles podem não ter entendido no momento o que Jacó estava profetizando, mas se cumpriu literalmente. Gazela liberta, solta, é a clara menção de Débora, a juíza que liderou junto com Baraque a vitória contra os cananeus. Apesar de ser uma mulher, ela estava, como acontece hoje no exército de Israel, comandando homens para a batalha. Muitas mulheres ocupam o cargo de comandante e comandam homens no exército israelense. Fique sabendo disso. Após a incrível vitória, ela profetizou, ela proferiu lindas palavras de agradecimento ao Todo-Poderoso. Essa história está contida no livro de Juízes, onde Débora, comandando o povo de Israel, venceu um exército que tinha 900 carros de ferro, que tinha lâminas em suas rodas. Qualquer um que se atrevesse a se aproximar de um desses carros era estraçalhado. Eram chamados de carros invencíveis. E no capítulo 5 ela canta essa linda canção. Miriam, a mãe de Yeshua, saiu da terra de Naftali em direção à região das montanhas de Jerusalém para visitar sua parente Elisheva, onde pronunciou lindas palavras de agradecimento ao Eterno, registradas no livro de Lucas, aonde fica a cidade de Netzeret, exatamente na região da tribo de Naftali, fronteira com Zebulun. Obviamente que o símbolo no estandarte de Naftali é uma gazela. E imagina-se que isso deve ter sido motivo de muita gozação das outras tribos, até chegar a época dos juízes, quando a profecia se cumpriu com Débora, né? Então eles se lembraram da profecia de Jacó e imagina-se que acabaram as gozações. Acabou as brincadeiras, né? Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alei Ain. Primeiro, Yosef é um filho gracioso, um filho que encontra graça aos olhos de quem o vê. Segundo, é um filho que arruinou os planos de Zuleika, a mulher de Potifar, recusando-se a ouvi-la, e ela arruinou sua paz, atirando-o na prisão. 3. É um filho que ergueu-se para proteger sua mãe e bloqueou sua visão, de Esav. Hashem disse: como recompensa por ter protegido sua mãe das vistas de Esav, seus descendentes terão proteção contra o mal olhado. Um pouquinho de tradição, misticismo aqui. Moças atiraram-lhe joias para ele, ficando de pé sobre os muros. As palavras de Jacó referem-se ao episódio ocorrido quando Yosef tornou-se vice-rei, foi conduzido pelo Egito inteiro, e todas as mulheres egípcias, até as nobres, subiram o topo dos telhados, atirando joias sobre Yosef, a fim de atrair sua atenção. Contudo, ele não dava sequer nenhum olhado. Homens, sejam assim homens. E amargaram-lhe, né? Tanto os irmãos de Yosef como Potifar amargaram-lhe sua vida. A esposa de Potifar e sua casa eram piores, tornaram-se seus inimigos e o odiaram.
eram arqueiros atirando flechas. De Lashon Hará, maledicência, né, língua maldita, contra Yosef, acusando-o falsamente de ter tentado seduzir todas as amigas da esposa de Potifar. O seu arco permaneceu firme, fortaleceu-se para resistir à esposa de Potifar. Controlou-se e não pecou. Uma vez superou sua má inclinação, mereceu que o faraó o colocasse ornamentos de ouro em seus braços. Resistiu ao pecado por causa de uma visão do Todo-Poderoso, né, do poderoso protetor, seu pai Jacó, e também teve uma visão da sua mãe Rahel, que era a pedra fundamental da casa de Israel. Foi Hashem, de seu pai, que veio ao seu auxílio, né, foi o Elohim, seu pai, que veio ao seu auxílio, e fez você ter essas visões para impedi-lo de pecar. E o Todo-Poderoso que te abençoará, dando-lhe uma região abençoada na terra, que fica num local privilegiado, o lugar de Ascarot, Shebaabal, que situa-se em local elevado. E abençoando-te com a cidade de Beit-Shean, na porção da terra situada nas terras baixas, que são bastante frutíferas. Bênçãos de seios e de útero. Primeiro, bendita é a mãe cujos seios amamenta um filho tão grande e o útero que deu à luz a um filho tão sábio. Jacó amava tanto Rahel, que mesmo abençoando Yosef, seu filho, mostrava preferência por Rahel, atribuindo a seu filho qualidades dela. Reconhecia que a virtude de Israel era resultado de ter nascido de Rachel, a Tzadek, justa. Sejam as mulheres da tribo abençoadas para que não percam seus bebês e para que não lhes falte o leite para alimentá-los. As bênçãos de Hashem concedeu ao seu pai são mais poderosas, superaram as bênçãos que ele deu aos meus progenitores. Ele deu-me a bênção que meus ancestrais desejavam, a bênção sem limites, englobando o mundo inteiro. Estarão sobre a cabeça de Yosef e sobre a coroa da cabeça daquele que é Nazir, separado entre seus irmãos. Obviamente você não vai achar profecias sobre Efraim e Manassés, pois estão contidas em Yosef, né, porque recebeu herança dobrada, ou seja, primogenitura. Jacó fez isso não por amar mais a Yosef, mas pelo agradecimento e reconhecimento por tudo que Yosef fez pelo seu povo e pela humanidade. Filho frutífero, Yosef será filho frutífero junto à fonte, moças andarão sobre muralhas para vê-lo. Adonai é chamado de fonte de águas no livro do profeta Yeshayahu. Portanto, se Yosef está próximo à fonte, quer dizer que ele está próximo a Adonai. Assim será a vida de Efraim. As ramificações que sobem pelas paredes são os seus dois filhos que frutificam e se tornaram duas tribos de Israel. Uma delas muito influente, a tribo de Efraim. Duas tribos que lutaram pela liderança constantemente, foram Efraim e Judá. Os seus inimigos são flecheiros, ou seja, aqueles que ferem à distância, que não combatem frente a frente, são covardes. E Josué 17, 12 e 18 é descrito esse episódio. 17, de 12 a 18. Josué 17, 12 a 18. E os filhos de Manassés não poderão expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de Yosef falaram a Yehoshua, dizendo que, por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande por visto que Adonai até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Yehoshua, se tão grande povo és,
sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram aos filhos de Yosef: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os Bet-Shean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Israel. Então Ruxa falou à casa de Yosef, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que o bosque cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Realmente essas carruagens de ferro eram muito ferozes e deixavam rastros de destruição por onde passava. O estandarte de Yosef era os feixes de trigo, não podia ser outra coisa, né? Pois foi com os feixes de trigo que ele sonhou. E agora, por último, vem, né, a bênção de Biniamim. Biniamim é como um lobo predador. De manhã começou a presa e à noite divide os despojos. Jacó profetizou: o Beit Hamikdash será construído na porção de Biniamim. O fogo celestial consumirá o corban diário sobre o Misbaer, altar, de manhã e ao anoitecer, tal como o lobo que apanha sua presa. Quando o rei Shlomo estava prestes a construir o Beit Hamikdash, as tribos começaram a brigar entre si. Cada uma dizia: o Beit Hamikdash deve ser construído na minha porção. Hashem explicou-lhes: tribos, todas vocês são tzadikim, porém são todas sócias na venda de Yosef, com exceção de Biniamim, que não participou. Portanto, desejo habitar nessa porção, ou seja, desejo que o meu nome habite nessa porção, o Beit Hamikdash. O primeiro rei de Israel, Shaul, descende também de Biniamim. Jacó referiu-se a ele, que viveria no início do florescimento, de manhã, né, de Bene Israel, como um povo, e combateria seus inimigos. Mesmo quando o sol de Israel se puser de noite, no exílio, Mordecai e Esther, descendentes de Biniamim, dividirão o espólio de Ramá. Isso já foi um dos cumprimentos da profecia, né, e agora vamos, né, para mais cumprimentos. Aqui está, né, Esther chorou, né, mas depois conseguiu ser um lobo voraz, quando pela manhã, no almoço, conseguiu desmascarar o malvado Ramã, e pela tarde todos os despojos pertences de Ramã foram repartidos pelo povo judeu. Mais um da tribo de Biniamim, o rabino Shaul, Paulo, né, foi um lobo que chora, feroz, um perseguidor voraz dos judeus que acreditava em Yeshua como Mashiach, porém ele teve um encontro com Yeshua e passou um tempo com escamas nos olhos. Na manhã devorava, mas pela tarde repartia os pertences daqueles que perseguia. Qual o pertence deles? A mensagem de Yeshua. O estandarte da tribo de Biniamim era um lobo. Então, para terminar, né, nós temos o final aqui da Parashá, porque Jacó utilizou-se de animais e feras como meio de comparação, né, ao abençoar seus filhos. Desejava, desta forma, indicar traços louváveis aos seus descendentes. Quando os gentios querem obrigar os judeus a abandonarem a Torá e mitzvot ben Israel,
fica teimoso e feroz como animais, recusando-se a obedecer. Rachem, por outro lado, sempre se refere àquela de Israel como a uma pomba, pois quando ele ordena, seguem-no mansos como uma pomba. Apesar de Jacó abençoar cada filho com um tributo específico, e Erudá com a força de um leão, Naftali com a rapidez da gazela, Beniamim com a força de compreensão de um lobo, também deu a cada um as qualidades de todos os irmãos combinadas. Todos poderiam ter a força de leão e a rapidez da gazela, e assim por diante. Mas cada tribo se destacava por uma qualidade especial. Todas as analogamente, apesar de Jacó ter dado uma bênção específica a cada porção da terra, em especial, inclui todas as bênçãos na porção de cada um. Quando Jacó abençoou os filhos, invocou Rachem para realizar suas bênçãos. Rachem ouviu o pedido de Jacó e aconteceu a cada tribo as bênçãos de Jacó pronunciou. Jacó morre e é sepultado na gruta de Macpela. Todos os habitantes do Egito participaram do luto por Jacó, porque é notório que é uma inconsequência de sua bênção. O Nilo avolumou-se novamente e transbordou, irrigando a terra e pondo fim à fome. Assim que Jacó morreu, essa bênção cessou e a fome atacou novamente. Yosef enviou uma mensagem ao faraó: meu pai fez-me jurar antes de sua morte que eu levaria seu corpo para ser enterrado na gruta de Macpela, na terra de Canaã. Permita-me cumprir meu juramento e depois regressarei ao Egito. Os sábios acham que faraó retrucou, peça para que os sábios anulem teu juramento. E Yosef replicou: se você quiser que eu invalide este juramento, eles anularão simultaneamente outros juramentos meus. Uma vez que jurei a você que jamais revelaria a ninguém o fato de saber uma língua a mais que você, até agora mantive minha palavra. Isso são palavras dos sábios, não está nas Sagradas Escrituras. Não impedirei, aí o faraó dá logo ré, não impedirei de ir, respondeu o faraó. Vai e enterre seu pai, como ordenou. Yosef, colocara seu pai num caixão de ouro, cravejado de diamante, estendido sobre estes havia um palho tecido de ouro fino, e resolveu e foi para a terra de Canaã. Na procissão do funeral, faraó promulgou um dito solicitando a todos os súditos que acompanhassem Jacó, prestando-lhe os últimos respeitos. O fúnebre foi carregado pelas tribos que andavam descalças e choravam, seguidas por uma enorme delegação de egípcios. Yosef removeu sua coroa e pendurou-a no caixão de seu pai. Contudo, quando viram as grandes honras prestadas a Jacó e a coroa de Yosef sobre o caixão, juntamente à procissão, os reis de Canaã também penduraram suas coroas no caixão. Assim foi Jacó conduzido até a gruta de Macpela no caixão adornado com 36 coroas. Assim contam os sábios. As tribos então prepararam-se para enterrar Jacó ao lado de Leia, mas Esaú interferiu, É aquela historiazinha, aquela midrash. O espaço restante na caverna está reservado para mim, não para Jacó, bradou, Como pode ser? Respondeu as tribos. Você vendeu a gruta de Macpela para seu irmão. Mostre o contrato, exigiu Esaú. Os irmãos replicaram: nós temos, porém está no Egito. Sem a escritura não há provas, erguiu Esaú. Naftali atrará, disseram. Naftali era a gazela que corria muito. Naftali, que era ligeiro, correu velozmente para o Egito. Enquanto isso, o enterro atrasava-se. Xuxim, filho de Dan, era surdo e não acompanhava a conversa. Contudo, percebera que Esaú era o único que impedia o enterro de seu avô. Pegou um pau, golpeou a cabeça de Esaú com muita força. Esaú tombou morto, seu sangue jorrava sobre o caixão de Jacó e a cabeça
de Esaú e rolou para dentro da gruta de Macpela, enquanto seu corpo era levado ao monte Seir para ser enterrado. Quando Yosef sentiu que seu fim se aproximava, disse aos seus irmãos: estou prestes, a morrer. Yosef faleceu com a idade de 110 anos, foi embalsamado, e o falecimento de um tzadik da magnitude de Yosef deixou sua marca sobre o Egito inteiro. Todos os poços secaram e os irmãos começaram a sentir as agruras do exílio. Os mágicos egípcios colocaram o corpo de Yosef num caixão de ferro que afundaram nas profundezas do Nilo, acreditando que trariam bênção para o Egito. Um após outros, os filhos de Jacó faleceram, sendo que Levi gozou de maior longevidade. Ao final de sua vida, Beniamim ainda não tinha pecados. Era um tzadik perfeito, não obstante precisava morrer, porque o decreto de morte foi promulgado sobre toda a humanidade, quando a serpente persuadiu Ravá a pecar. O exílio egípcio abateu sobre os judeus em 4 estágios. Enquanto Jacó vivia, Bene Israel eram homens livres no Egito, e sua única dificuldade era serem estrangeiros ali. 2. Assim que faleceu, os egípcios impuseram impostos sobre os judeus. 3. Após a morte de Levi, a última das tribos, os egípcios escravizaram os judeus, forçando-os a trabalhar na construção. 4. Quando Miriam, irmã de Moshe, nasceu, os egípcios amarguraram a vida de Bene Israel, intensificando a escravidão. Com esta paraxá, encerra-se o livro de Bereshit. Ao concluir-se cada um dos 5 livros da Torá, é costume a congregação proclamar, seguida pelo Hazan Ledor. Hazan, Hazak, Venit Hazek. Sejam fortes e fortaleçam-se. Ok? Aqui acaba a paraxá, Vayehi. Interessante que Vayehi fala ele viveu, mas a porção é mais sobre a morte de Jacó. Ele viveu, e está aí a forma como Jacó viveu no Egito. Terminamos, até a próxima paraxá. Vou recitar Birkat Kohanim mais uma vez, e a todos vocês um Shabbat, Shalom, Baruch Hashem, Amém, Elohim Melech Neman, Elohim é Rei Fiel. Yevarechecha Adonai veish merecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka etzah Adonai panavelecha, Veyatzelecha Shalom. Baruch Hashem, Elohim Melech Neman, Elohim é Rei Fiel. Amém. Até o próximo vídeo. Um Shabbat Shalom a todos.